Boa noite. Tudo bem com vocês? Ótimo. Abra sua Bíblia aí no livro de Reis. Esse é o nosso texto principal, né? Esse texto aí, 1 Reis, capítulo 10, fala sobre a rainha de Sabá que foi visitar o Salomão, porque lá onde ela morava, ela ouviu falar da sabedoria do Salomão, né? E nós sempre quando nós nos referimos a esse texto, né, a situação da sabedoria do Salomão, a gente diz assim, a sabedoria do Salomão. Não deveria ser assim, né? Deveria ser a sabedoria de Deus, porque a sabedoria do Salomão não era do Salomão, era a sabedoria de Deus, né? Do qual todo crente, do qual todo cristão, ele pode ter essa sabedoria, porque essa sabedoria ela não era do Salomão, era e é sabedoria de Deus, né? Tanto que lá no livro de Deuteronômio, tá? Eu pedi para vocês abrir no livro de Reis e já estou levando você para outro lado, né? No livro de Deuteronômio, Deus, quando o povo dele entrou na terra de promessa, na terra de Canaã, então, capítulo 4, e no versículos 5 e 6, olha aí o que Deus disse, né? Vedes aqui, vos tenho ensinado estatutos e juízos como me mandou o Senhor, meu Deus, para que assim façais no meio da terra da qual ides a herdar. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: este grande povo é nação sábia e entendida. Então, nós estamos vendo aqui que Moisés passou para o povo, Moisés disse para o povo que estava entrando na terra prometida: olha, guarde os ensinamentos, os estatutos, porque o objetivo de Deus é que essas pessoas aqui que estão na terra, esse povo que está aí na terra, eu quero que eles vejam vocês como pessoas sábias, como pessoas diferenciadas, né? Como pessoas diferentes, porque vocês são de Deus, né? Eu quero que eles vejam que vocês são de Deus, que vocês são pessoas diferentes, que vocês são pessoas especiais, que vocês conhecem a mim. Então, através desses estatutos, desses ensinamentos, dessa sabedoria que vocês vão estar herdando de mim por meio da palavra, então as pessoas vão enxergar isso em vocês. E você acha que isso é diferente hoje? Isso não é diferente hoje, né? O crente hoje pode ter sabedoria, né? E principalmente a sabedoria do cristão hoje precisa ser a sabedoria de levar as pessoas até Jesus, porque essa é a coisa mais importante da nossa vida, e é levar Cristo para as outras pessoas. Com quem você convive, seja em casa, seja seja no trabalho, na escola, então essas pessoas precisam ver em você essa sabedoria de conhecimento na palavra através de Jesus Cristo Salvador, para que eles também se tornem pessoas
salvas em Cristo Jesus. Esse é o objetivo principal. O objetivo principal de estarmos na igreja, de ler a palavra, de ouvir a palavra, de guardar a palavra, é esse. É tudo que Deus quer hoje para nossas vidas, é que a gente ande nesse caminho, se preocupe com a salvação da alma de outras pessoas. E é a minha mensagem principal. Se eu chegar aqui nesse púlpito aqui, enquanto eu estiver aqui nesse púlpito, lendo a Bíblia, pregando a palavra de Deus, se eu não levar isso para vocês, eu não me sinto bem. Essa semana eu estive evangelizando uma pessoa, e chegou um camarada lá que nem está indo mais na igreja, e em vez de ele me ajudar, ele estava me atrapalhando, e eu fiquei preocupado, fiquei nervoso com aquilo, né? E eu estava falando de Jesus, e aquelas pessoas que morreram antes de Cristo, e aquelas pessoas que estão lá na aldeia, aquelas pessoas que estão em lugares distantes, como é que eles vão fazer se eles não ouvirem de Cristo? Acontece que isso não é preocupação minha, isso é uma preocupação de Deus. Deus é justo, e Deus vai julgar todas essas pessoas à sua maneira. Não me cabe a mim ficar, lógico que eu tenho que me preocupar e pensar em, as igrejas têm que se preocupar em enviar pessoas para pregar a palavra, mas não é preocupação daquelas pessoas que já morreram, ou aquelas pessoas que estão em algum lugar que não conhece, que não tem. Hoje tem muitos pastores que estão pregando nas aldeias, em lugares distantes, né? Então essa é a preocupação da igreja, enviar pessoas para esses lugares. Mas, então, eu não quis entrar em questão com ele, porque a minha preocupação era aquela alma que estava ouvindo o evangelho de Cristo. Mas a realidade é, por que então que eles adoram a lua? Os índios lá, por que eles adoram o sol? Por que eles têm o Deus deles lá? A Bíblia diz que através da natureza o homem pode conhecer a existência de Deus, através das coisas que Deus criou. E você olha para o sistema de funcionamento do mundo, dá para você ver a criação de Deus, dá para você ver a existência de Deus. A Bíblia diz isso, né? Então, a nossa principal sabedoria deve ser essa de levar pessoas até Cristo, né? Porque essa própria rainha de Sabá, né, ela foi citada aqui por Jesus no capítulo 12 do livro de Mateus, capítulo 12 de Mateus, no versículo 42, então diz aí, a rainha do meio-dia se levantará, né, talvez alguma tradução diz, mas algumas diz rainha do sul, nessa aqui diz rainha do meio-dia, se levantará no dia do juízo com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Então, quer dizer, se ela veio de um determinado, tão distante, tão longe, para conhecer a sabedoria de Salomão, então está aí alguém que é mais importante, que é Cristo, que a gente tem que sair de qualquer buraco do mundo, para ir conhecer mais sobre Cristo. Então, em qualquer situação que a gente se encontrar, ou que vamos nos encontrar, a prioridade precisa ser Cristo. Em nenhum momento da nossa vida nós podemos vacilar nessa questão. Em todo o tempo da nossa vida nós temos que ter essa preocupação, de sempre estar buscando conhecer a Deus. Nós nunca vamos conhecer tudo sobre Deus. A gente nunca conhece tudo sobre Deus. Então, por isso que cada dia, cada momento, a gente tem que então ficar buscando, pesquisando, estudando, ouvindo a palavra, para a gente estar conhecendo cada vez mais um pouco sobre Deus, e crescendo espiritualmente, né?
A Bíblia diz que a gente deve estar dia após dia procurando chegar à estatura de Cristo, né? Então isso para você ver, que você vai morrer buscando e você não vai chegar à estatura de Cristo, você não vai conseguir, porque o objetivo não podemos dizer assim, eu já cheguei, eu já alcancei. Nunca nós vamos conseguir, é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, a sabedoria de Cristo, né? Como diz Colossenses, que nós temos que buscar as coisas de cima, e então nunca vamos chegar, e sempre vamos lutar para chegar, mas nunca vamos chegar, né? Interessante esse pensamento, essa palavra, né? De procurar chegar à estatura de Cristo, mas nós nunca vamos chegar. Muito bem, então, a Bíblia também fala em Tiago 1,5, que quem quer sabedoria deve buscar a Deus, né, buscar de Deus, e a gente nunca é sábio o suficiente para parar, para dizer assim, olha, eu já cheguei, né, ao conhecimento total, né, então eu não preciso mais, eu já sei de tudo. Então, o que eu quero aqui mostrar nessa noite, é que a sabedoria, né, do Salomão, não era do Salomão, a sabedoria era Deus que passou para Salomão, do qual todos, se você for dar uma olhadinha acho que é 2 Crônicas, capítulo 1, e começa ali no versículo 7, então ele vai mostrando, né, que Deus disse para o Salomão, pede o que você quiser e eu te darei, né? Aí Deus esperava que o Salomão fosse buscar, fosse procurar, fosse pedir dinheiro, né? Que ele fosse pedir longos dias de vida, né? Ter mais vida do que qualquer outro homem da terra. Deus pensou que ele fosse pedir coisas que hoje, né? Talvez o homem hoje peça, né? O homem sempre teve esse pensamento, esse ideal de querer ser alguma coisa, né? Então Deus pensou que ele fosse pedir coisa assim, mas ele disse, olha, eu quero sabedoria, né? Porque com sabedoria você faz tanta coisa, né? Com sabedoria você conhece tanta coisa, né? Com sabedoria você instrui a tantos, com sabedoria você governa a tantos, né? Então está aí a palavra de Deus hoje para a gente estudar ela um pouco. Então nós vamos ver que Salomão, ele não era um filósofo, né? Salomão veio outros filósofos, mas ele já teve filósofos, mas Salomão não era um filósofo, né? Salomão não era um antropólogo, algo assim que extraordinário, era um homem, um filho do Davi, um homem normal, né? Então, a sabedoria que ele tinha, ele na realidade não era nada, o que ele tinha era o conhecimento de Deus, que Deus tinha dado para ele. Então, estou dizendo isso aqui para você dizer, olha, Salomão tinha sabedoria porque ele era um cara especial. Não, você é especial. Nós somos especiais, né? Então, é para você entender que você pode buscar sabedoria, o Tiago diz que você pode buscar e chegar lá, né? Então nunca pense, por exemplo, que o conhecimento que adquirimos nesse mundo é melhor e maior. Sempre ponha na tua cabeça que o melhor conhecimento é o de Deus, é o que nós aprendemos de Deus através da palavra de Deus, tá? Então, nós vamos estar estudando aqui uns 10 versículos aqui no livro de 1 Reis, né? Que fala então já no primeiro versículo aí, versículo 1, que a rainha de Sabá, ela ficou sabendo lá na terra dela, lá na casa dela, lá no reinado dela, ela ouviu falar de Salomão. Então dá para você ver que não era assim uma coisa comum, né? No relatar do texto aqui, nós vamos estar aprendendo que não era uma coisa normal, era realmente uma coisa de Deus, né?
E o que impressionou ela, que no texto aqui ela diz, olha, o que eu ouvi falar lá, o que eu fiquei sabendo lá onde eu moro, não significa nada perto daquilo que eu vi, que eu vi com os meus próprios olhos. Então é impressionante, né, como a música nossa, como nós adoramos a Deus agora há pouco, é impressionante a sabedoria de Deus. Na música diz que é impressionante o seu amor, né? Realmente é impressionante o amor de Deus, mas é impressionante a sabedoria de Deus. Que se o aluno buscar, ele pode ser mais sábio do que o professor, né? O versículo 1 diz aqui, ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão acerca do nome do Senhor, veio a prová-lo com questões difíceis. Ela preparou um questionário de perguntas lá, né? E veio para visitar Salomão. Acho que, né? Imagino, diz que ele é sábio, né? Diz que ele é sábio, então vou aqui preparar umas perguntas aqui e vou levar para o Salomão. Vamos ver se ele consegue responder as perguntas, né, que eu tenho para fazer para ele, né? Perguntas difíceis. Algumas Bíblias diz perguntas enigmáticas, né? E alguns enigmas, algumas coisas, e a Bíblia diz nesse texto aqui que o Salomão respondeu todas as perguntas e até mais do que ela esperava. Ela ouviu então do Salomão, né? E ele provou, respondeu todas as perguntas feitas pela rainha de Sabá, né? E ela fala aqui que ela chegou com presentes a ele, né? É engraçado, às vezes a gente fica pensando assim, que presente eu vou dar para fulano, né? O fulano já tem de tudo, né? Fulano já tem de tudo, que presente que eu vou dar para o fulano? O cara tem dinheiro, tem de tudo, né? E às vezes a pessoa tem de tudo e a única coisa que falta aqui é tudo. Às vezes a pessoa tem de tudo, mas falta uma coisinha, que é tudo, que representa tudo na nossa vida, porque quando chegar lá e faltar esse tudo de Deus, né, o que ele tem não representa nada, né? Então, quer dizer, ela trouxe presentes, né, e se faltar Deus na vida da pessoa, se faltar Cristo na vida da pessoa, se faltar a salvação da alma da pessoa, tudo que a pessoa tem, chega lá na frente, não quer dizer nada. É só a gente lembrar do texto do homem rico, o Lázaro e o homem rico, que você vai ver o quanto valor tem o tudo para o quanto tem de valor, o tudo que as pessoas pensam, tudo que as pessoas imaginam depois que elas morrem. Então não tem mais nenhum valor, principalmente se não for usado para a honra e glória de Deus, né? As coisas têm muito valor se elas forem usadas para a honra e glória de Deus. Se tudo que você conseguir na vida você usar para a honra e glória de Deus, para abençoar as pessoas que não conhecem a Deus, ou as que conhecem a Deus, que têm necessidade, né? Então tem valor sim, né? Às vezes eu falo alguma coisa, você fica até pensando que o pastor não quer que você seja rico. Eu quero que você seja riquíssimo. E aí eu vou dizer que uma das pessoas que mais está precisando é o pastor. Brincadeira, tá? Só se for para a gente reformar a igreja, né? Mas para mim mesmo não quero não, tá? Do qual eu quero pedir para os irmãos estar orando, que talvez daqui uns 30 dias ou um pouquinho mais, a gente pode dar um pega aqui na igreja, tá? Esteja orando e o principal, esteja contribuindo, tá? Para a honra e glória de Deus, tá bom? Para a gente mexer na nossa construção. Muito bem, então, ela disse, no versículo aqui, ela disse que, versículo
versículo 2, ela disse tudo que estava no seu coração, né? Será que realmente ela disse, eu disse, será que realmente, né? Na realidade eu queria dizer, será que realmente ela ficou sabendo de tudo, né, que era importante? Ela fez todas as perguntas que estavam no seu coração, e será que aquele pensamento da eternidade, do fim, né, porque as pessoas desde sempre morreram, desde o Adão lá, já começaram a morrer, né? Viviam mais, mas morriam. Será que ela perguntou com relação a isso? Será que ela questionou Salomão com relação à eternidade, a ir para o céu, né? Mas a Bíblia diz que tudo que estava no coração dela, na frente do homem sábio, ela perguntou sobre isso. E chegou a Jerusalém uma grande comitiva, né? Então a gente pode assim imaginar uma grande comitiva, né? Todo mundo ficou sabendo, foi um acontecimento grande, né? Foi uma coisa fantástica. Aí, né, chegou com uma grande comitiva, olha só, né? Quando a gente vê falar que chegou uma pessoa importante na cidade com todo o seu grupo para fazer alguma apresentação, então a gente vê, olha, chegou várias carretas com o palco, com a aparelhagem de som, né? com aqueles que vão montar, né? E chegou o ônibus daqueles mais importantes, né? Porque os menos importantes vai no meio da bagagem, vai no meio da ferragem, aí tem os mais importantes que vai naquele ônibus grande, porque na verdade o dono mesmo do espetáculo, que vai ser o alvo ali, né? O cara mesmo, ele vai chegar de limusine, né? Ele vai chegar ali no seu carrão, né? Com seguranças, mas aqui fala que ela chegou com os seus camelos, carregados de especiarias, né? De muitíssimo ouro e de pedras preciosas, e foi a Salomão e disse-lhe tudo quanto tinha no seu coração, e Salomão lhe deu resposta a todas as suas perguntas, nada houve que não lhe pudesse esclarecer. E sempre eu estou carregando comigo nessa mensagem, será que ela ficou sabendo de Cristo Jesus? Será que ela questionou, será que ele informou sobre essa situação da eternidade, sobre a morte? Que isso é o que é o mais importante em nossas vidas. Então, sabedoria, a sabedoria, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, quando ela vem junto dela o conhecimento em Cristo Jesus, que salva as nossas almas, né? Então, Salomão responde todas as perguntas fáceis e difíceis, né? Não teve pergunta que o Salomão, então, não respondesse a rainha de Sabá, né? Então a gente vê aqui do versículo 4 em diante que ela viu, olha, poxa vida, o que eu fiquei sabendo, né? Eu não, lá onde eu moro, lá no meu reinado, lá na minha região, fiquei sabendo de Salomão, mas aqui eu estou com os meus próprios olhos, eu estou vendo mais coisa. É impressionante esse reinado, né? É impressionante esse homem, é impressionante como as coisas aqui são desenvolvidas, como o povo é desenvolvido, como o povo trata, né, as coisas do reinado, né, como o povo aqui se apresenta, como o povo aqui faz as coisas, né?
Então ela chegou e ela viu uma coisa, ela ficou, olha, né? Ela ficou abismada, ela disse, isso é impressionante essa situação, né? Então versículo 4, vendo pois a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, olha só, ela viu, ao final da última pergunta, ela pôde então testificar a sabedoria do Salomão, que era além ainda daquilo que ela deve ter ido muito bem preparada, né? Ela deve ter pensado, essa sabedoria é além daquilo que eu imaginava, né? E daí então ela olha para a casa que ele edificou, né? Ela olha para as coisas que ele tinha edificado, né? Então eu vejo aqui que com a sabedoria de Deus, o homem ele pode ir mais além. Eu gosto sempre, quando vai alguém lá em casa, por exemplo, que ainda não conhece a minha casa, eu gosto de mostrar a minha casa. Sabe por quê? Porque foi eu que fiz, com minhas próprias mãos. Tudo que você vê lá, é lógico que a parte pesada, parede, essas coisas, eu contratei, porque sozinho, já sou velhinho já, né? Já não estou mais com aquela fortaleza, inclusive tem um cara aí que está me desafiando a andar, a correr, né? Eu não estou mais nessa, já estou fraquinho já, não posso, mas a parte pesada, então eu contratei um pedreiro para me ajudar lá, mas a parte de acabamento foi tudo eu que fiz, né? Então eu penso comigo, olha, se eu, buscando informações, né, me preparando, eu consegui fazer a minha casa, todo o acabamento, então eu que nunca na vida fiz uma casa, né, fiz acabamento de uma casa, então eu fico pensando, qualquer outro homem pode fazer, qualquer outro homem pode fazer. Tem coisas que não dá para você fazer sozinho, que você tem que ajuda, porque exige altura, né? Exige peso, sobe e desce, né? Então, às vezes você precisa de um auxílio, mas eu gosto de mostrar, porque eu quero que as pessoas vejam que se eu fiz, você também pode fazer. Não é para me orgulhar, não é para você, eu sempre incentivo, olha, você também pode fazer, né? E eu sei que tem pessoas aqui que também fazem coisas, né? Tem um outro amigo aí que também constrói a sua própria casa, né? E tem um outro irmão aí que não sabia quase nada, hoje já está fazendo até telhado. Então, quer dizer, Deus, ele tem sabedoria para todos, e às vezes você não precisa ir na área do outro, às vezes na sua área você ganha tanto dinheiro, né? Você consegue tanta coisa que você não precisa fazer todas as coisas, você pode pagar, né? Mas não é o meu caso, como eu não ganho tanto dinheiro, né? Aí eu preferi eu mesmo fazer o acabamento da minha casa, né? Mas ela viu a casa que o Salomão edificara, aí no versículo 4, e ficou impressionada, não só com a casa, mas com o funcionamento da casa, né? Então, a gente deve então passar isso para a nossa igreja, sobre a questão porque a nossa igreja, a igreja somos nós, né? E o prédio é uma outra coisa. E eu fico até contente, porque a nossa placa lá fora está uma vergonha, né? E às vezes alguém, já uma meia dúzia de irmãos, perguntando, pastor, vamos arrumar essa placa? Pastor, por que não arrumamos essa placa? É que às vezes o irmão não tem na minha mente o que eu estou pensando. É que na realidade, a gente precisa descascar toda aquela parede ali,
rebocar ela de novo, né, porque ela está tudo soltando, para depois colocar a placa. E depois eu ainda estava pensando, se daqui uns 2 meses a gente tem a possibilidade de voltar a construir, e a gente colocar a placa ali fora, ao trabalhar na construção, pode estar caindo massa lá, pode estar sujando. Então a placa não é tão importante agora, o mais importante é a gente dar seguimento na construção, né? Então às vezes alguém chega aqui também e fala, pastor, até a própria Sônia falou, de onde você inventou essa construção? A Sônia já me perguntou isso, né? Como que você chegou a essa conclusão dessa construção? Então é só você se preocupar com as coisas de Deus. Eu sei que você não é pastor, né? E você não é mulher de pastor, mas você é filho de Deus. Então cada coisinha que está aqui precisa da sua preocupação. Cada coisinha. Eu até não elogiei, mas um tempo atrás, eu cheguei entrei numa salinha dessa e vi um quadro. Eu falei, nossa, que legal. Quem será que trouxe um quadro aqui e colocou esse quadro? Aí depois eu fui nas outras salinhas, tinha quadro também. Eu falei, nossa, que bacana, olha que ideia legal, que coisa bacana, né? Ganharam aí, a Amanda, acho que foi você, né, Amanda, que ganhou os quadros aí, e o Cleito veio e colocou, nem falou, né, que ia colocar os quadros, né? Oi? Foi quem? Você e o Alex ali? O Alex aqui? Alex da Fernanda? Alex Roseno? Que legal, né? Que legal. E então, quer dizer, não falei na época, né? Porque a gente estava naquela pandemia lá, mas hoje estou aqui, né, na mensagem dizendo, achei muito bacana. Então, cada coisinha, né, a gente tem que se preocupar, porque aqui é a casa do Senhor. É o lugar onde nós abrigamos. É lógico que a casa do Senhor somos nós, desculpe. A casa do Senhor somos nós. E aqui é casa para a igreja, que somos nós, se abrigar. E a gente precisa então cuidar de cada coisinha. Então ela viu a casa que o Salomão edificou, né? E ela ficou mais impressionada foi com as coisas que era desenvolvido nessa casa, né? Nesse templo, nesse palácio. Então é o que uma igreja, ela precisa então estar se preocupando em que quando as pessoas chegarem aqui, né, é lógico que nós não queremos que as pessoas se preocupem com nossa casa, né, com o nosso prédio, que as pessoas se preocupem com a palavra. Então o importante é a palavra, as pessoas têm que se impressionar com a palavra de Deus. Então nós precisamos ter a sabedoria como apresentar essa palavra. E aí para os professores de escola dominical, para os nossos irmãos do sábado, né? Para todos aqueles que ensinam a palavra de Deus, então tanto as crianças como aqueles que chegam aqui, precisa ficar impressionado com em primeiro lugar, com a palavra. Aí depois a gente então vai dando uma ajeitada nas coisas, no prédio, nas coisas que nós temos aqui, para que também as pessoas levem uma boa impressão, né? Mas em primeiro lugar é a palavra. Ao chegar aqui as pessoas precisam conhecer a palavra, conhecer a sabedoria que Deus tem nos dado através desse relacionamento que nós temos com Ele, né? Então aquele que convive com você precisa estar vendo a sabedoria que Deus está dando para você. As pessoas precisam ficar impressionadas com a sua vida, com aquilo que você conhece de Deus. É interessante que às vezes é difícil as pessoas ver as coisas boas da sua vida, mas você precisa se esforçar. Às vezes você pratica 9 coisas boas, coisas importantes na sua vida, e tem uma coisa que às vezes é um erro teu, um pecado teu, e a pessoa foca naquele erro, né? Essa semana também aconteceu comigo de alguém perguntar sobre uma outra pessoa, é lá da sua igreja? Ainda bem que não era.
porque depois quando eu falei que não era, o cara falou assim, nossa, mas é um pau d'água, e eu sei de qual igreja que é uma pingaiada, e eu sei de que igreja que é. Então quer dizer, ela viu coisas impressionantes aqui na casa, né, no templo, mas o que realmente impressiona a vida das pessoas é aquilo que nós conhecemos de Cristo, né? Essa nossa sabedoria precisa ser afinada nas coisas de Deus, para impressionar, para levar as pessoas a Cristo. E se a gente pratica coisas que distanciam as pessoas de Cristo, olha, um dia nós vamos ser culpados disso, né? Ela viu a casa que ele edificou, e fala aqui que ela viu a comida, no versículo 5, e a comida da sua mesa. Então a gente imagina, às vezes você tem lá só o arroz e feijão, né? E às vezes você não tem condições também de ter uma bonita panela, mas só o fato da panela estar brilhando, porque acredito que, né, lá no mato, lá na roça, quando a gente morava lá, minha mãe lavava a panela com cinza e caco de telha. Pegava muita fumaça, né? E as panelas da minha mãe ficavam brilhando, igual as panelas que nós temos hoje, né? Então às vezes tem só o arroz, feijão e o ovo, mas coloca lá na mesa, não tem nem muito o que organizar, mas sempre tem uma toalhinha bonita, né? Coloca lá, coloca o prato, os talheres bem organizadinhos, né? E convida o seu amigo para sentar, para almoçar ou para jantar. Isso, e só o fato dele ver aquela panela brilhando ali com o arroz dentro, né? Aquela panela brilhando com o feijão dentro, ele fala, olha, posso comer porque essa casa é limpa. Às vezes a gente tira a ideia da limpeza da casa pela panela, né? pelo brilho da panela, né? Então, mas como diz aqui, olha, e ela ficou impressionada também, e disse, né, e a comida da mesa, quer dizer, tinha uma organização, não era jogado de qualquer jeito. Essa que quero passar aqui, não era uma coisa jogada lá de qualquer jeito, chamou atenção a organização, chamou a atenção dela, né? E o assentar dos servos, quer dizer, ela também era uma rainha, ela também tinha um reinado, então provavelmente ela está ali captando, né? Hoje em dia você tira foto, hoje em dia você faz vídeos, né? E ela estava ali anotando tudo, ela estava ali registrando tudo, né? Vou levar isso para o meu reinado, toda essa, né? Estou vendo essa casa aqui, estou vendo, né, o jeito que eles servem, como os servos se assentam à mesa. Então tudo esse comportamento, tudo isso é importante na nossa vida, ter bom comportamento, né? E o assentar dos oficiais, né? E no versículo 5, o serviço dos oficiais, dos servos, né? Fala aqui o assentar dos servos e o estar dos criados, né? E as vestes deles. Então é uma coisa para a gente se pensar, porque olha, nós temos que ter sabedoria. O crente não tem uma moda, né? O crente não tem uma moda. O crente, ele tem uma decência. O crente, ele precisa ter uma decência. Você sabe por que o crente precisa ter decência e não ter moda? Porque a moda hoje em dia é o seguinte: se ela tampa as costas, ela não tampa a frente. Se ela tampa a frente, ela não tampa as costas. Então quando chega, olha, quase que a gente ora assim, Deus manda só frio para nós, né? Não frio espiritual, mas, né, não é bom que a gente tenha frieza espiritual, mas é horrível a época do calor, né? A época do calor na igreja é horrível,
né? E até mesmo quando nós vamos nos apresentar aqui, seja tocar, seja apresentar, seja pregar, seja louvar o Senhor, principalmente aqui em cima, não pode ter moda, precisa ter decência, né? Então a gente vê nas escrituras o que ela viu, e o que ela viu, ela deve estar dizendo, vou colocar tudo no meu reinado, né? Vou levar tudo para lá em coisa impressionante, né? E uma coisa importante aqui que ela viu, ela viu o holocausto da casa, ou seja, os animais que ele servia para adorar a Deus, para estar glorificando a Deus. Então, olha, chamou muita atenção dela o funcionamento da casa. Como, por exemplo, para nós também, nós temos que ter uma adoração legal, uma adoração bacana diante de Deus, né? Para nós é observar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus que nós aprendemos aqui, em comunhão, né? Então é essa palavra que vai estar nos dirigindo lá fora, no dia a dia lá fora. Essa palavra que a gente lê ela, até hoje de manhã eu estava comentando que às vezes o corre no dia a dia, né? Você não tem um tempo, ou às vezes você anda muito cansado, mas antes de começar alguma coisa, começar a trabalhar, é importante que você tenha um relacionamento com Deus, ou através da oração, ou através da leitura da palavra, porque essa palavra é que nos dá sabedoria para a gente ser governado pelo Espírito de Deus no nosso dia a dia, né? No nosso corre, no nosso vai e vem para lá e para cá, a gente precisa ter a sabedoria, o governo da palavra de Deus em nossas vidas, tá? Então, aí fala nesse versículo 6, e disse o rei, né? Versículo 5 ainda, né? Que fala sobre o comportamento na mesa dos servos, dos criados, dos copeiros, né? E o holocausto que ele oferecia na casa do Senhor, ela ficou fora de si. A minha Bíblia diz que ela ficou fora de si com o que ela viu, né? Aqui, cadê a tradução? Tem uma tradução diferente aqui? Ficou muito admirada, ficou impressionada com as coisas, né? Custa caro para ela fazer isso no seu reinado, não ia custar, porque dinheiro ela tinha no reinado, ela trouxe um presente tão absurdo para o Salomão, né? E o Salomão, para impressionar ela também, fala, pode pedir, você trouxe presente para mim, agora eu quero te dar presente, pede para mim o que você quiser, olha só, né? Já pensou, Claudinho, se você fala para mim, pastor, pode pedir o presente que o senhor quiser, nossa, eu vou quebrar você no meio, Claudinho. Então Salomão disse para ela, pede o que você quiser. Já pensou, ela trouxe tanta coisa para o Salomão, e o Salomão diz, pode pedir o que você quiser. Olha, era rica ou não era? O que você acha? Tinha dinheiro, tinha coisa ou não tinha coisa? E o que nos leva à preocupação é que às vezes a gente chega em uma determinada época na vida do Salomão, que a gente fica em dúvida, será que ele tinha salvação? Eu não gosto de entrar nessa discussão, porque um pastor diz que ele tinha salvação, outro diz que ele não tinha salvação, né? Eu já ouvi pastor dizer que o Salomão foi para o inferno, eu já ouvi outros dizer que o Salomão não foi para o inferno, mas acontece uma coisa, ele era terrível. Aqui ele estava no começo, né? E interessante, no começo, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vai bem, mas depois parece que a gente vai se acostumando, a gente vai relaxando. Não deixa vir o relaxo do esquecimento de Deus na sua vida. Não relaxe com Deus, não fique relaxado com Deus. Seja um crente esperto, seja um crente que confia na palavra de Deus,
E às vezes o fato da gente ir pegando, sabe, a gente vai pegando aquela confiança, né? Não, eu vou e volto. Não tem problema, é só hoje. E isso vai acontecendo, quer dizer, a gente não percebe que a gente está dando mau testemunho para os próximos ali, né? Da nossa casa, do nosso meio, e numa dessa a gente vai e não volta, numa dessa, quando a gente vai, outro vê a gente fazendo algo desagradável, já fica como mau testemunho, e às vezes o fulano me viu, agora eu estou meio chateado de voltar na igreja, de ir para a igreja, então é complicado. É melhor ficar diante da presença do Senhor, recebendo toda essa sabedoria, né, que vem de Deus, que não vem do pregador, vem de Deus, né? Às vezes nem mesmo o pregador vive, né, o tanto suficiente para ser um bom testemunho, né? Mas como disse no começo, a gente sempre procura buscar para viver o melhor que Cristo pede de nossas vidas. Mas o holocausto, a oferta ao Senhor, como Salomão se reverenciava a Deus, e fala então nesse versículo 5, que ela ficou impressionada, ela ficou fora de si, chamou muita atenção, né? Como a casa, como os costumes, como se adorava a Deus, né? E ela diz aí no versículo 6, olha, tudo que eu ouvi falar, que eu fiquei sabendo lá na minha terra. O versículo 6 diz que lá na minha terra, o que eu ouvi lá na minha terra, o que eu fiquei sabendo lá, não era tudo que é a realidade, né? A verdade é que é mais ainda do que eu ouvi. No versículo 6, e disse ao rei, era verdade a palavra que ouvi na minha terra, dos teus feitos e da tua sabedoria, e eu não cria naquelas palavras, até que vim e os meus olhos o viram, eis que não me disseram metade, sobrepujastes em sabedoria, em bens, em fama, que ouvi. Olha aí, sabedoria, em bens e fama. Ela ouviu falar lá, né? No livro acho que é 1 Tessalonicenses, eu não sei se é capítulo 1 ou é capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses, talvez você queira conferir, mas fala que os irmãos de da igreja de Tessalonicenses, quando eles conheceram a Cristo, e quando eles passaram a conhecer a Cristo, e conviver com Cristo, fala que o louvor deles, a adoração deles, né, se ouvia falar em outra região, né? Quer dizer, a forma que eles amavam a Deus, a forma que eles então adoravam a Deus, a forma então que eles estavam pregando, que eles estavam anunciando Cristo, se ouvia falar em regiões distantes, não que eles ouviam o som de algum barulho, né? Porque a igreja de Cristo, ela tem sabedoria, né? Ela não tem barulho, ela tem sabedoria nos ensinamentos. Então, quer dizer, não que eles ouviam o barulho dos irmãos da igreja, mas que eles ouviam em outras regiões distantes falar do amor, da pregação, da mensagem que os irmãos daquela igreja transmitiam. Igualmente a rainha de Sabá ouvia falar, ficou sabendo lá na região dela sobre Salomão, em Tessalonicenses, no livro de Tessalonicenses, da igreja de Tessalonicenses, diz que eles ouviam em outras regiões distantes falar do amor, da forma em que eles serviam a Deus na igreja de Tessalonicenses, em regiões distantes, né? E então ela diz no versículo 7, eu não acreditava, né? E o que me falaram não é metade do que eu estou vendo, né?
porque na verdade a sua sabedoria, os seus bens e a sua fama superou aquilo que eu ouvi. Mas o que mais me chamou a atenção nesse texto, a parte bacana, a parte legal dessa mensagem, que eu aprendi aqui nesse texto, é que ela, que chamou a atenção dela a seguinte coisa, a seguinte questão, que ficou na cabeça dela, que ela disse aqui, olha, feliz é essas pessoas que trabalham com você, feliz é essas pessoas que servem você, feliz é essas pessoas que faz parte do seu reino. Então, eu quis assim pensar, nós não somos felizes por servir a Cristo? Não é gostoso? Olha como é bacana, olha como é bom, né? Olha como nós somos felizes por servir a Deus. Ela aqui então diz, olha, feliz as pessoas que trabalham para você, que trabalham no seu reino, que faz parte do seu reino. E eu estou pensando aqui, né, que feliz é aquelas pessoas que servem realmente a Deus. Você dessa igreja, nós aqui dessa igreja, mas como também pessoas de outras igrejas que amam a Deus e servem com honestidade, com caráter, como um bom cristão, né? Então quer dizer, você pode ser muito feliz por fazer parte do reino de Deus, por fazer parte da igreja de Cristo. Isso te leva uma alegria, isso te leva uma felicidade. Talvez você não está lá nesse alto, né? Talvez você não está lá nessa posição de sentir essa alegria, de sentir essa felicidade, porque talvez está faltando alguma coisa, né? Talvez está faltando isso, e se falta só depende de quem? Só de você. Não está dependendo de Deus, não está dependendo de Cristo, porque Ele já deu tudo que você precisava para ser feliz. Então só está precisando uma busca, só está precisando chegar lá, né? E para você que está aqui, você já está lá, né? Só está faltando talvez uma dedicação para conseguir nesse mundo enxergar que a beleza em nossas vidas não está no material, ela está no espiritual. Tanto que você vê no Novo Testamento como que Cristo trabalhou, no que Cristo focou, né? Então você vê na pessoa de Cristo, com o que Cristo se interessava, com o que ele se importava, né? Então você vê aqui no versículo 8, né, você vai ler junto comigo, e ela diz assim, olha, feliz, bem-aventurado os homens, né, bem-aventurado os teus homens. Por que ela diz? Porque esses homens estão com Salomão, e está do lado de uma pessoa inteligente, né? Está do lado de uma pessoa que sabe tudo sobre Deus, você tem chance. É por isso que a gente sempre instrui, irmãos, procura conviver entre irmãos, né? Procura nas suas amizades, procura amizade com o povo de Deus. Às vezes o crente ele tem mania de ter amizades mundâneas, sabe essas amizades mundâneas? Só vai tirar você da presença de Cristo. Essa amizade do mundo, amizade de pessoas que têm vícios, né? Que têm maus costumes, só vai tirar você da igreja. Então procura ter amizade entre cristãos, e de preferência aqueles que podem realmente, né, te acrescentar algo positivo na sua vida, né? Então ela diz, olha, feliz os homens, os teus homens, feliz os homens que trabalham com você, né? Feliz esses teus servos. O que ela quer dizer? Porque olha, estar num lugar desse, estar num local desse, é muito bom. A pessoa só tem que ser feliz, porque ela viu ali que tudo que precisava,
né? Tanto de reinado do Salomão como das coisas de Deus, porque a sabedoria do Salomão era a sabedoria de Deus. Então tudo que se precisava para uma pessoa ser feliz, tinha tudo ali. E eu pergunto, a Bíblia diz que tendo com que comer, com que beber, estejais feliz. Então quer dizer, não há, tem alguém passando fome? Tem alguém passando fome aqui? Tem alguém com um problema grave assim? Tem, levanta a mão que eu quero te ajudar. Quero fazer alguma coisa por você. Você tem água para beber, tem pão para comer, tem o seu arroz e feijão, sua caminha para deitar, sua cobertinha, né? A Bíblia diz que tendo com que comer, com que beber, estejais contente. Então, quer dizer, a gente vê que você tem tudo para ser feliz, porque a nossa felicidade não vem do mundo, vem de Cristo. A alegria de Deus, a alegria de Cristo, o mundo não tira, né? A Bíblia diz que a alegria em Cristo, o mundo não consegue nos apartar, nos tirar de nós. Então por isso que eu instruo você, né? Busca a sabedoria em Deus, busca a comunhão entre os irmãos, não fique com amizades no mundo. Lógico que uma vez eu pedi para os irmãos, irmão, convida pessoas para a nossa apresentação especial. Aí o irmão disse, olha, duro que eu não tenho amizade incrédula. Eu falei, mas isso é bacana, isso é bom, é ótimo. Só que quando a gente fala de convite, quer dizer, você não conhece ninguém incrédulo, não é amizade, é conhecer. Você não conhece alguém incrédulo, para ir lá levar um convite, falar que tem uma apresentação especial na igreja? Ninguém está falando para o crente conviver com o incrédulo e pegar os maus costumes deles, não, é ir lá fazer um convite. Então ela relata aqui, olha, quem está com você, quem anda com você, quem está no seu reino, é feliz, né? Que estão sempre e diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Está vendo? Nós temos até mais do que a sabedoria do Salomão, nós temos na palavra, nós temos Cristo, que a gente pode, né, ter tudo isso, o suficiente para a nossa vida. E fala no versículo 9, que ela diz, olha, bendito seja o Senhor teu Deus. E a minha preocupação, o meu pensamento, será que ela voltou para a região dela, conhecendo o suficiente de Deus em sua vida? Para dizer, se eu morrer amanhã, eu vou para o céu? Se eu morrer amanhã, eu vou para o reino de Deus? Olha, se você convive com alguém, se você se relaciona com alguém, essa pessoa precisa saber. Essa pessoa precisa saber de você, que tem dois caminhos para ela seguir, né? E um vai para o céu e outro vai para o inferno. Então todas as pessoas que a gente se relaciona, que a gente conhece, a gente tem que apresentar, buscar oportunidade para falar, seja na sua casa. Se é na sua casa, você tem que ter uma preocupação número 1, uma preocupação enorme, se você convive com alguém na sua casa que não tem certeza da salvação da sua alma, se não sabe para onde que vai depois que morrer. E depois vem as pessoas que você trabalha junto com você, você precisa apresentar esse Cristo que você conhece para as pessoas. Então eu fico pensando, o que ela ouviu, o que ela viu, será que quando ela voltou, porque ela até exaltou aqui, bendito seja o seu Deus, né? O versículo 9, bendito seja o Senhor, bendito seja o seu Deus, né? Que teve agrado em ti, para te pôr no trono de Israel, porque o Senhor ama a Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei para fazeres juízo e justiça. Então ela fala assim, o seu Deus é bacana mesmo, né? O seu Senhor
é maravilhoso. O seu Senhor escolheu você, né? Então, bendito seja Ele por ter escolhido você, né, para colocar no seu reino, ter te dado essa sabedoria que você tem, né? E então foi impressionante também o que ela viu de Deus, né? Que estava sendo apresentado ali na casa do Salomão, né? E que ela viu que, olha, Deus, Ele ama Israel, Deus ama esse povo, né? E fala no versículo 9 também que Deus é Deus para sempre, né? Para sempre, para ser adorado, né? Finalizando aqui, aí no versículo 10, como ela trouxe presente aí, vários tipos de presente, aí fala no versículo 10 aqui que, e deu ao rei 120 talentos de ouro, muitíssimos especiarias e pedras preciosas, e nunca veio especiaria em tanta abundância como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Quer dizer, nunca chegou uma quantidade tão grande até o rei Salomão de presente. Nunca veio, nunca existiu alguém que levou tanto presente pro Salomão assim, né? E aí no versículo 13, e diz assim: e o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, né? Eu tinha estudado numa outra tradução que ele diz assim, olha, pede tudo que você quiser. E nessa tradução que eu estou aqui lendo diz, tudo que ela desejou, ou seja, tudo que ela quis. Talvez na sua tradução tenha outra coisa, mas eu quero aqui finalizar, meus irmãos, né? Que olha, nós estamos vivendo na época em que nós estamos aprendendo a sabedoria, por meio de Cristo, né? O Espírito Santo de Deus, ele nos dá uma relação, ele faz conosco uma conexão, né? O Espírito de Deus com a palavra, e a gente pode então aprender essa palavra, porque o Espírito Santo de Deus, ele nos instrui a conhecer essa palavra. E até um tempo atrás um irmão me disse, olha pastor, eu fico meio que desanimado de ler a Bíblia, porque eu não conheço, eu leio, eu não tenho muito conhecimento das partes da Bíblia, alguma coisinha eu entendo, eu não consigo entender todas as coisas, eu leio, e às vezes eu fico no vácuo, eu não consigo entender tudo, né? Mas olha só, nós pensamos assim, só que o Espírito Santo, ele é alimentado da palavra, o alimento do Espírito Santo é a palavra. Então, se você quiser se manter firme na palavra, alimenta o seu Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus que há em você, que tem em você, da palavra, né? Então, o Espírito Santo que está dentro de você precisa tá ali, tendo a energia suficiente para te manter na presença do Senhor. Ou seja, você talvez não tenha o conhecimento, mas o Espírito Santo de Deus sabe de tudo. E uma hora ou outra, você vai estar assim, tendo sabe aquele, nossa, aprendi alguma coisa, sabe quem que faz isso? É o Espírito Santo de Deus, né? Hoje de manhã, depois do estudo, a Sônia falou para mim que cada domingo ela tá aprendendo alguma coisa diferente, né? Alguma coisa, porque nós estamos estudando o livro de Gênesis, capítulo por capítulo, e ela diz que cada domingo ela aprende alguma coisa, né? Então, quer dizer, é o Espírito Santo de Deus trabalhando nas nossas vidas para a gente estar conhecendo dia após dia sobre Cristo. Então, quero dizer para você, meus irmãos, que olha,
nós estamos numa época até melhor do que a época do Salomão, porque Deus, a Bíblia diz que Deus, ele não lança em rosto, né? Ele não vai dizer assim, toma vergonha na tua cara, não vou te dar o que você quer, não. Ele diz, ó, pede sabedoria, né? Pede sabedoria, pede, se você ainda não tem, pede, vai pedindo, vai insistindo. Você sabe que todos os dias quando eu vou orar, a primeira coisa que eu peço é sabedoria, né? Toda oração, não tem uma oração na Bíblia que eu não peço, não tem uma oração que eu vou fazer, né? Isso todos os dias, não tem uma vez que eu não começo pedindo sabedoria, porque eu preciso sabedoria, nós precisamos de sabedoria para conhecer, para saber qual que é a vontade de Deus, né? E às vezes a gente vê que até nos servos de Deus faltaram essa coisinha que é tão importante, né? Hoje, por exemplo, na escola dominical de manhã, quando o Jacó ficou doente e o José foi lá visitar o pai, ele levou os dois filhos, né? Levou o Efraim e levou o Manassés, né? E na hora de abençoar o Jacó, ele colocou a mão esquerda no Manassés e a mão direita no Efraim. E como José, porque a Bíblia fala que ele não estava enxergando mais, e como a Bíblia diz que a bênção maior tem que ser para o mais velho, para o primogênito, então o José disse, não, meu pai, esse aí é o mais novo, né? E então, porque na realidade o José estava na frente do pai com os dois filhos, e o Jacó, ele cruzou os braços, ele não enxergava, observe, ele não enxergava, mas Deus introduziu nessa bênção, ele cruzou os braços, ele levou o braço direito, na mão direita na cabeça do Efraim, e ele levou a mão esquerda na cabeça do Manassés, que era o mais velho. O José não está errado, o José tinha colocado para a bênção certinho, o Manassés no lado direito do Jacó, e o Efraim no lado esquerdo. Então ele, sem enxergar, ele cruza. Por quê? Porque na realidade essa bênção não era uma coisa da cabeça do Jacó, era uma coisa instruída por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, né? O Jacó estava fazendo certo, mas o José, em toda a sua sabedoria, que a gente sabe do José, ele naquele momento, ele disse, não, meu pai está errado, ele falou assim, não, eu sei o que eu estou, o pai dele falou, não, eu sei, José, o que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo. O Manassés também vai ser poderoso, porque quando o José colocou o nome no Manassés, o nome Manassés quer dizer esquecimento. Errei? Tá certo. O Manassés, o nome do Manassés significa esquecimento, né? E o nome do Efraim significa dupla fertilidade. E o que Deus queria é que, mesmo o Efraim sendo mais novo, mas como ele já tinha esse nome de dupla fertilidade colocada por José, que isso pode ser uma coisa que veio de Deus, que o povo ia ser muito numeroso. Então não podia ser essa bênção maior para o Manassés, que simboliza esquecimento, né? Mas sim a bênção maior sobre o Efraim, que simboliza dupla fertilidade. E olha só, como andar na presença de Deus é maravilhoso, porque sabe quem recebeu a maior bênção? Que o nome dos filhos do Jacó teve duas tribos? O José, né? O José. O fato dele servir a Deus, ele teve no nome dele duas tribos. Então isso é impressionante como a gente serve, quando
quando a gente serve ao Senhor e que a gente anda no caminho do Senhor, é impressionante o que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Então, essa noite eu quero dizer para você que, olha, anda na presença de Cristo, você tem muito a conhecer, você tem muito a saber, você tem muito a informar as pessoas, conhecendo e praticando a vontade de Deus em suas vidas, tá bom? Eu quero chamar aqui para cima os nossos irmãos para a música, né, para a gente finalizar louvando ao Senhor. Quero convidar os irmãos para ficar em pé, aqueles que podem, né, para a gente agradecer a Deus. E quero dizer, irmãos, Deus pode te dar muita sabedoria, Deus pode te capacitar a fazer coisas impressionantes na sua vida. Acredita, Ele é bom e Ele quer isso para você. É que às vezes a gente quer fazer as coisas na nossa força, à base do ferro, né? À base do nosso próprio pensamento, né? E o que a rainha de Sabá viu lá, ela não viu nada de Salomão, ela viu sabedoria de Deus, tá? Porque a sabedoria não era própria do Salomão, era de Deus. E não pensa você que você vai adquirir sabedoria nas faculdades aqui da terra, que você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir, mas essa não mostra aquilo que Deus quer para as nossas vidas, tá? Então a verdadeira sabedoria vem da onde? Aponta o dedo para lá, aponta o braço para lá, muito bem, vem dos altos céus, tá joia? Senhor nosso bom Deus, muito obrigado, Pai, pelas suas bênçãos, obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos impressiona, Pai, e nós queremos, Pai, então observar, nós queremos, Pai, praticar a Tua palavra em nossas vidas. Nós queremos, Pai, que os nossos amigos, nossos familiares, então, Pai, veja o que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Pai querido, nós queremos, através do nosso testemunho, daquilo que nós conhecemos da Tua palavra, trazer pessoas, Pai, para o Seu reino. Fazer, Pai, com que pessoas conheçam, Pai, ao Senhor como Salvador, como o Senhor da vida. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido bom demais para nós. Amém. É o que nós te pedimos essa noite e também te agradecemos, em nome de Jesus, amém.